entre o vírus, a população e a transmissão. Isto é, numa primeira fase, o controle centralizado resultou bem, mas era um controle externo, isto é, a ordem foi: fica em casa, fica em casa, fica em casa, as escolhas não eram muitas, correu bem. Agora, as pessoas podem sair e, portanto, há um outro tipo de controle. O controle centralizado não é o, digamos, tem que existir um enquadramento centralizado, mas está visto que é necessário, por assim dizer, haver um autocontrole local da comunidade. E, portanto, é a inteligência coletiva, individual e coletiva do local e a organização dessa inteligência, dos esforços, das ações locais, que podem fazer a diferença e fazem-no em uns sítios, fazem menos noutro. E, portanto, é esta experiência destes 4 meses e, em especial, a experiência que estamos a viver, que agora assenta claramente nas escolhas, nos comportamentos, nas dinâmicas, nas ações, que é muito mais complexa, muito mais difícil, digamos, de controlar com uma ordem simples, unitária, não é? Aqui as coisas multiplicam-se, as opções são imensas e os riscos aumentaram. E, portanto, não há dúvida de que a posição, digamos, a ativação, nós dizemos, da inteligência, das comunidades inteligentes, é, sem dúvida, o nosso maior desafio. E, por isso, nós convidamos aqui, e agradecemos por terem aceito este nosso convite, a doutora Inês Alves da Silva, que, que é assistente social, mas aqui representa não só o seu trabalho como assistente social numa instituição com idosos, mas também na sua vivência pessoal, familiar, profissional, num local específico e também num local, instituição local, comunidade, bairro. O Dr. José António Borges não sabemos, que era um presidente de junta de freguesia. As juntas de freguesia estão a ter uma importância muito, muito importante. Não é por acaso que o governo já está, e bem, a focalizar medidas a nível de freguesia, porque uma epidemia fundamentalmente é um fenómeno local. É claro, as pessoas movimentam-se dos locais para os outros, mas continua a ser um fenómeno local. Um fenómeno local enquadrado, digamos, por um fenómeno, apesar de ser o planeta todo que está afetado. Não sabemos se contaremos com ele, mas contamos com a doutora Daniela Santos, que é farmacêutica, que tem uma percepção muito apurada das farmácias comunitárias e que tem estudado esta participação das farmácias e que agora é investigadora do ISEG. E, portanto, esta dimensão de investigação académica, digamos, um olhar mais estruturado, informado, conhecedor de causa, e as farmácias são uma proximidade mais próxima que os centros de saúde ainda, não é? Às vezes esquecemos-nos muito, digamos, deste ponto de contacto, são 3.000 ou coisa assim, não é? Que existem no país, não é? São pontos, digamos, de interação e onde as pessoas se sentem muito família em geral, não é? Há quase como um relacionamento familiar, não é? E as farmácias são... E temos depois a professora Paula Broeiro, que é, para além de ser académica, não é, investigadora, é uma médica de família, não é? E uma coordenadora de uma unidade. Já não sou Vítor, agora já não sou, agora é Pascal. Pronto, peço desculpa, mas já foi. Pronto, mas está numa unidade e participa uma coordenação é coordenação, é em conjunto. E que de facto ela vai nos contar, digamos, como nestes 2 pontos, no fundo temos aqui três pontos absolutamente frontais, não é? A comunidade, a instituição, o local onde as pessoas vivem, residem, onde os fenómenos de transmissão e os riscos, digamos, emergem,
um local de contacto profissional, não é? Onde as pessoas vão procurar ajuda às farmácias, e o local, digamos, que na representação das pessoas, da população, é o sítio onde se começam a receber cuidados de saúde. Claro que começam na farmácia, não é? Que é os centros de saúde, as unidades de saúde, não é? Ali, nos bairros, não é? Portanto, não me alongo mais, iríamos então ver, eu fiz as perguntas que eu coloquei foram idênticas, no fundo, relatarmos, digamos, alguns obstáculos, algumas dificuldades, se nós gostamos muito porque é verdade, dificuldades e como foram superadas, mas também como é que nos vossos pontos, da vossa forma, nos vossos locais. E, aliás, a pergunta era assim, se tivessem poder, não é? Decidir transformações, porque isto significa que podemos, de alguma forma, passar mensagens a quem tem esse poder. É a nossa obrigação como cidadãos, não é? E, portanto, eles depois terão esse poder e terão a responsabilidade de conciliar, não têm que seguir o que nós dizemos, mas a nossa obrigação é dizer aquilo que aprendemos, o que fazemos e o que vemos que pode melhorar, porque isto, enfim, queremos todos que corra bem. Portanto, temos que correu bem naquela fase de não há escolha, ficar em casa, acabou-se. É? Agora a sair a coisa fica mais fina. Bom, passo aqui talvez vamos seguir a ordem que estava no programa. Doutora Inês, quer dar-nos o prazer e o privilégio do seu testemunho e da sua participação? Com certeza. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Como disse há pouco o Dr. Vítor, eu realmente estou aqui a representar duas frentes, a mim própria, não é? Estou a representar a mim própria enquanto utente do SNS e também da pequena experiência que tive, e estou a dar voz a algumas pessoas, a muitas pessoas, num contexto que durante a pandemia tem sido bastante afetado, um contexto de lar, a dar voz a situações, às pessoas que viveram estas situações e partilhar um pouco também as experiências algumas mais positivas, outras menos positivas que vivemos. Eu vou começar a primeira pergunta seria apontar algumas fragilidades, e fragilidades não quer dizer que correu tudo mal, não, nada disso, mas apontar aqui algumas fragilidades que sentimos no lar onde estamos. Nós tivemos alguns casos, não muitos, felizmente, tivemos alguns casos de alguns utentes, 7 a 9, não sei precisar o número, infectados, e também alguns funcionários, e conseguimos felizmente controlar. Pronto. Sentimos que alguns centros de saúde e médicos de família, portanto agora SNS, acompanharam muito proximamente estas pessoas, e não só os que estavam infectados, mas também pessoas que estavam com sintomas e portanto tiveram que ir fazer quarentena para casa, que não podiam ir trabalhar, pessoas que testaram, que fizeram teste mesmo estando negativo, houve médicos de família que ligaram muitas vezes, etc. E houve outros que não ligaram, que houve uma ausência total. Pronto, ou seja, houve aqui uma discrepância muito grande entre uns e outros. Também houve necessidade, isto numa fase ainda, quando estávamos ali em meados de março, abril, houve uma fase em que era necessário alguém, e agora estou a falar de funcionários mais propriamente, em que alguém apresentava sintomas, não é? E era preciso serem testados e nós não tínhamos capacidade de o fazer, eles tinham que pedir apoio ao centro de saúde, ao médico de família, e houve alguns que também não deram resposta e, portanto, as pessoas tiveram que ficar os 15 dias em casa, sem saberem se estavam infectadas ou não e sem nos darem esse feedback a nós. Pronto. Depois, uma outra questão, mais agora da parte dos utentes. Houve muitas remarcações de consultas externas, de especialidades. Algumas foram mesmo pedidas por nós, outras foram canceladas e remarcadas pelos serviços e foram algumas marcadas para 2021. É compreensível, não é? Mas
Isto é, obrigou-nos também a ver muito caso a caso o que é que as pessoas são seguidas nas especialidades e têm que lá ir às vezes anualmente, etc. Pode não ser uma prioridade urgente para este mês. E por outro lado também estávamos sempre em dilema, não é? Que é, se a pessoa sair depois tem que fazer quarentena, se a pessoa sair para o hospital está negativa, pode contrair o vírus, e isto foi visto, tem que ser visto caso a caso, e houve muitos dilemas, tem havido muitos dilemas nos lares. Da minha experiência pessoal, eu também tive de utilizar ali em meados de março, não foi para mim, foi para a minha filha de 2 anos, tive que utilizar a linha de saúde, o SNS 24, e realmente a fragilidade que encontrei foi o tempo de espera, 2 horas uma vez e qualquer coisa semelhante noutra, que é perfeitamente compreensível também. Penso que o volume de chamadas deve ter sido, ninguém estava preparado, pronto, mas de resto a experiência foi muito positiva, fui devidamente encaminhada, fez o teste, estava negativo, em menos de 24 horas tive os resultados. E pronto. Só referi para terminar que nós, LAR Casa de Santa Maria, temos estado em contacto sempre muito próximo com a Autoridade de Saúde Local e que tem corrido muito bem. Eles ligam-nos frequentemente também, nós para fazer pontos de situação quando tivemos os casos, e também nós ligamos para pedir conselhos, para pedir testes, para pedir etc. E tem havido esta proximidade com a Autoridade de Saúde Local de forma muito positiva. Obrigado, Inês. E o que é que, se tivesse poder? Bom, agora eu tenho que puxar aqui um pouco a brasa à minha sardinha e vou mesmo falar das pessoas idosas, não é? Força! Vou falar das pessoas idosas e das herpes, nomeadamente dos lares. Acho que se viu a fragilidade dos lares, acho que se viu a insuficiência que há nos lares em termos de área da saúde, e acho que tem que se repensar urgentemente. Mas vamos focar-nos agora também no período de pandemia. A nossa herpe tem a vantagem de terem postos de chefia e de tomar as decisões, quer a nível de direção clínica, de direção técnica, pessoas que têm muita experiência hospitalar e que têm muita experiência em controles de infecção, etc. E, portanto, nós fizemos um plano de contingência precoce que nos permitiu depois também, quando tivemos aqueles casos que mencionei há pouco, controlar mais ou menos a propagação lá dentro. Mas a maior parte das herpes não tem isto, e mesmo não tem a carga de enfermagem que nós temos enfermagem 24 horas, temos médicas todos os dias, e isto não é a realidade da maior parte dos lares, onde há um médico uma vez por semana e uma enfermeira a fazer 8 horas. Pronto. E nesse sentido, o que eu gostaria também de deixar aqui, que se eu pudesse mudar alguma coisa e tiver, pelo menos neste período de pandemia, devia haver, não só no tratar dos problemas, mas no preveni-los, uma grande proximidade entre o centro de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e os lares, na prevenção e no tratamento. Nem que, não vou falar de questões financeiras, obviamente, mas nem que fosse dispensar médicos do centro de saúde para aqueles lares, ou enfermeiros de centros de saúde, a doutora está-se a rir, é um bocadinho utópico, eu sei, para aqueles lares, independentemente das pessoas estarem ou não inscritas no centro de saúde. Porquê? Porque não há realmente, o idoso hoje em dia, os idosos que nós temos na instituição são pessoas doentes, a maior parte, com muitas patologias, precisam desta área da saúde muito forte. E depois há uma outra questão que eu também gostaria de lançar aqui o pensamento, que é a questão dos idosos agora, que estão institucionalizados, estarem numa bolha, de facto, e podem estar bastante protegidos, mas estão longe da família. Não há visitas, ou se há, também já tivemos, é marcadas, é com distanciamento, não pode haver toque, não pode haver, tem que ir de máscara, pronto. E isto foi um combate também para nós, a questão das visitas. Se as pessoas tivessem alternativa, eu pergunto, se as pessoas tivessem a alternativa de ter o seu familiar em casa, mesmo só neste período de pandemia, se calhar algumas famílias optariam por isso.
porque a instituição é o fim da linha, como já disse. A instituição é quando já não há mais, já esgotaram o apoio domiciliário, já não serve, já não é suficiente, portanto a pessoa já precisa de outros cuidados, não é? Precisa de cuidados clínicos. E se o nosso SNS também tivesse essa capacidade de resposta no domicílio e também houvesse apoios financeiros, apoios sociais, juntamente com apoios clínicos e do SNS, será que as pessoas não podiam ter o seu familiar em casa e não optariam por isso? E nós estamos agora, só mesmo para terminar, a sentir na pele e a debater-nos com idosos que estão, com os nossos idosos, os nossos utentes que estão mesmo muito fragilizados psicologicamente por estarem confinados e por estarem longe das famílias. E as próprias famílias também estão muito afetadas com isso. E nós profissionais também. Muito obrigado. Por acaso chegaram a inquirir junto às famílias se algumas teriam condições para, no fundo... As famílias, quando colocam o idoso em lar, é porque realmente já não as têm. Mas houve algumas famílias que partilharam comigo, será que devo levar, será que não devo? Mas depois nós, portanto, eles próprios também estavam em dilema, não é? Sim, em casa sim. Será que devo? Será que está mais protegido em casa ou está mais protegido no lar? E realmente não há respostas certas para esta questão. Pois, a epidemiologia dá pistas, não é? Eu não tenho agora os números, mas poderíamos comparar isso, não é? Não vou agora aqui avançar. É um desafio. A epidemiologia dá pistas. Portanto, não vou aqui avançar números, mas eles existem. Isso pode ser questionado. Mas sim, é uma... Aliás, toda esta lógica de como acolhemos os nossos idosos na nossa sociedade, não é? Sim. E a forma de tudo isso. Mais alguma coisa que queira, pois podemos debater. Com certeza. Muito obrigado, doutora Inês, pelos testemunhos enfim, testemunhos multifacetados, não é? Com várias perspectivas. Passamos agora à dimensão das farmácias comunitárias, desta linha também muito entrosada, ou houve problemas também, não é? Sim, bastantes desafios, de facto. Boa tarde a todos os presentes. Primeiro de tudo, agradecer o convite por parte da Fundação e do seu Presidente. Antes de mais de responder às questões que me foram solicitadas, eu quero dar os parabéns a todos os profissionais de saúde e principalmente a todos os colegas das farmácias comunitárias, porque de facto o seu desempenho, acho que em curto espaço de tempo, foi notável, bastante resiliente e que ajudou muito toda a gestão desta mesma pandemia. De facto, eu contactei alguns colegas para escrever um artigo de opinião sobre as dificuldades ou os principais desafios que estavam a acontecer na farmácia no início de toda esta questão da pandemia. E de facto os colegas reportaram maioritariamente e a principal falha ou desafio foi a deficiente comunicação proveniente das entidades responsáveis. Isto porque não se conseguia perceber muito bem quais é que eram as medidas e as diretrizes que asseguravam a proteção das suas equipas e dos utentes que se dirigiam à farmácia. Talvez tenha havido uma fraca divulgação dos planos de contingência que faseadamente iriam sendo partilhados e que, sinceramente, alguns colegas nem sequer se aperceberam que já havia planos de contingência que poderiam aplicar nas suas farmácias. O que forçou muitos colegas procurarem outras alternativas estratégicas para se informarem. Nomeadamente, eu achei muito curioso, contactaram até especialistas das áreas para perceber como é que poderiam tomar medidas para se protegerem a si e às próprias
equipas, e eu atento, como é óbvio, que iria à farmácia. Outro fator que e os colegas evidenciaram é a partilha que houve nas redes sociais. E, de facto, é um ponto importante, que as redes sociais ainda são, hoje em dia, um ponto de acesso à informação, apesar de que, felizmente, nós até temos a capacidade de filtrar muita da informação, mas foi daí principalmente que retiraram muitas das ideias dos acrílicos e de marcarem o chão com as distâncias indicadas, porque de facto havia colegas a partilhar essa informação. Outro desafio que tivemos, que tenho a certeza que as minhas colegas aqui do painel também se identificam, que foi a escassez de equipamento de proteção individual. Isto foi muito transversal a todos os setores e foi muito complicado para as farmácias adquirirem em quantidade, não só para os utentes, que as solicitavam, não é? Com alguma ansiedade, como para as próprias equipas. E isto causou algum desconforto, pelo menos a preços normalizados. Nós já sabemos que, infelizmente, houve aí uma especulação muito elevada. Felizmente as coisas já estão mais ou menos regularizadas, mas foi uma fase muito, muito difícil. Não obstante, algo que costuma acontecer sempre que há uma situação de incerteza e que as pessoas ficam com medo de falhar a sua medicação, foi uma afluência anormal às farmácias. Ou seja, as farmácias ainda estavam a se reorganizar operacionalmente, com as equipas, alterar os turnos, colocar horários de maneira a permitir a desinfecção da própria farmácia, criar equipas em espelho, quando se detêm com uma enorme quantidade de pessoas a pedir em quantidade a sua medicação crónica. Com medo, claro, com que falhasse e que não houvesse posteriormente. As farmácias não estavam preparadas para este estoque, o que fez com que operacionalmente tivessem novamente que se reorganizar e procurar encomendar aos nossos distribuidores, que coitados também estavam-se a adaptar, não é? Este avultado volume de medicamentos, alocando logo um elemento da equipa para dar entrada dos medicamentos e conseguir que chegassem os medicamentos o mais rapidamente possível às pessoas. Foi de facto algo que os colegas dizem que levou à exaustão das equipas. Depois, algo que as farmácias não estavam muito habituadas, já faziam, mas não na quantidade exigida, que foi a necessidade de entregas ao domicílio. As pessoas estavam em casa, principalmente os nossos idosos mais desprotegidos, que tinham receio de sair, ou tinham receio de ir à farmácia e que contactavam a farmácia para pedir ajuda e entregar a sua medicação em casa. Mais uma vez reorganizámos de uma maneira que eu acho notável, e as farmácias têm essa capacidade ao longo dos anos de se reorganizarem, mas fundamentalmente houve aqui um apoio que eu não posso deixar de enfatizar, que foi as associações de doentes e as juntas de freguesia. Sei que não está aqui o colega, o Dr. José, se calhar ele falaria nisto, mas muitos viram os seus serviços suspensos e disponibilizaram-se para fazer essa entrega ao domicílio utente. Ou seja, a farmácia reorganizava a medicação, recepcionava e então as associações, ou representantes da associação ou da junta, entregavam então ao doente. Isto permitiu dar aqui um folgo às próprias equipas e às próprias farmácias. Para concluir, para não estendermos muito mais, porque estaríamos aqui o resto do dia, foram dias de reorganização operacional da farmácia. Felizmente temos bons profissionais, bons colegas
Sem dúvida, as equipas estão de parabéns, não viraram costas. Os proprietários da farmácia fizeram de tudo para não fechar as farmácias, para reduzir o menos possível os seus horários, de maneira que a missão da farmácia, que é o acesso ao medicamento em tempo útil, não fosse realmente posto em causa, contribuindo como instituição de saúde para o combate a esta pandemia. E muito obrigado, doutora Daniela. Mais alguma, e para o futuro? Para o futuro, eu sinceramente pensei muito nessa questão. Se calhar muitos colegas meus que tinham aqui milhentas coisas para dizer para o futuro. Na minha perspectiva, com a experiência que eu tenho em farmácia e por aquilo que eu ouço todos os dias nas farmácias, não só dos utentes, mas também dos colegas, e sem dúvida a curto prazo acho que se deve investir, como a doutora Inês também já referiu, a ligação entre os vários players da saúde, sem dúvida, principalmente no nosso caso a ligação médico-farmacêutico. Dou-vos por acaso um exemplo que foi reportado por 2, 3 colegas com quem falei, que tem a ver com a renovação da prescrição de medicação crónica. Apesar de o Estado e o Ministério da Saúde ter lançado a portaria que permitia a renovação automática das receitas, o que é que aconteceu na realidade? Vou só explicar um bocadinho o que é que esta portaria permitiu, que foi quando a receita que o utente tinha caducava ou então ele já adquiria por completo, era emitido novamente uma prescrição igual à anterior, que permitia ao utente voltar a renovar a sua medicação. Qual foi a questão disto? Realmente parece tudo ótimo, não é? Mas aquilo que foi reportado pelos utentes e pelas colegas é que muitos dos medicamentos que estavam nessa prescrição renovada, ou seja, faltavam medicamentos nessas prescrições renovadas, ou seja, porque se calhar na altura quando o doente foi ter com o seu médico de família não pediu aqueles medicamentos todos, porque o médico passou-lhe aquilo que ele na altura necessitava, ou seja, quando vai à farmácia percebe-se que há falta de medicação e essa falta de medicação neste momento só pode ser renovada caso o utente se dirigisse ao centro de saúde ou ao hospital, neste caso para ir ter com o seu médico assistente. Isto seria completamente ultrapassado. Já não sei quanto tempo parado. Hoje, tem cuidado. Tem alguém a falar? E tem cuidado com há um participante a falar, mas eu não liguei nenhum microfone. Pedia que desligassem os microfones, por favor. Pedro. Está aqui. Está aqui o então, sabes como é que é, Pedro? Patrícia, não consegues dizer... Não vê toques, não vê essas coisas. A participante Alexandrina Rodrigues. deve ser, está a falar com o microfone ligado. Pronto, acho que... Já está. Ok. Ok, voltando ao nosso assunto extremamente importante, a prescrição ou a falta dos medicamentos para estes doentes. Isto é um bocadinho, ou seja, pode ser contornado. Isto pode ser contornado porque temos farmácias capazes de integrar no Sistema Nacional de Saúde, para resumirmos um pouco a nossa conversa e passar então à doutora Paula, com profissionais nas farmácias, farmacêuticos formados, especialistas no medicamento, que em colaboração com o médico conseguem renovar perfeitamente esta medicação crónica. E temos meios digitais, a tecnologia está extremamente evoluída, podemos dizer que com um clique podemos ajudar, principalmente os mais idosos, que por vezes têm que se deslocar a alguns quilómetros para ir ter com o seu médico de família e muitas vezes chegam lá e nem sequer conseguem resolver a sua situação. Por isso, resumindo, para não ficarmos aqui muito mais tempo, esta é uma das situações que eu acho que
vale a pena desbloquear. Desbloqueámos os medicamentos hospitalares, que ajudou muitos utentes. Tenho muitos utentes a dizer que evitaram fazer 400 km para ir ao hospital buscar a sua medicação. Podemos desbloquear ainda mais esta situação da prescrição, da renovação da prescrição de medicação crónica, sempre em comunicação com o médico, porque é possível esta ligação. Isto futuramente, isto é o que é mais rápido, futuramente a ligação entre o farmacêutico e o médico na adesão terapêutica, extremamente importante, na comunicação das reações adversas que os utentes tantas vezes nos dizem e muitas vezes não o querem comunicar ao doente e acabam por abandonar a sua medicação. E isto vai comprometer todo o tratamento e todo o trabalho feito pelo médico. É extremamente importante esta colaboração. Por isso, em suma, é eliminar esta barreira. Uma questão, sei que é uma questão às vezes burocrática, talvez política, eu não sou muito de apelar a estas situações políticas, mas de facto esta barreira pode ser alterada. É extremamente importante em situações pandémicas como estas, que existe restrição de movimentação e não vamos deixar os nossos utentes sem a medicação que necessitam para tratar as suas patologias, porque como sabemos as consequências não podem ser muito nefastas para o próprio tempo. Existe vontade, existe disponibilidade por parte de todos os farmacêuticos, por isso acho que é só dar aqui um empurrãozinho e avançarmos com a situação. Muito obrigado, Daniela. Vamos ver se isto agora acelera, não é? Esperemos que sim. Já apareceram nos jornais projetos, digamos, de envolvimento de farmacêuticos nos cuidados primários e nos centros de saúde. Muitos estudos, se lermos, procurarmos estudos em que há realmente relevância, principalmente na adesão terapêutica, nesta relação das farmácias comunitárias com os outros organizações de saúde, ajudando o utente a ter uma melhor qualidade de vida. E pronto, e de facto, e também isto é a oportunidade de fortalecer a tal rede local dos vários elementos, fundamental, não é? Sem dúvida. Portanto, aquela ideia dos silos verticais, enfim, agora ligar as pessoas. Muito obrigado. Agora vamos para o Centro de Saúde e as suas unidades funcionais. Professora Paula Baroeiro. Eu quero agradecer o convite e, sobretudo, aproveitei este convite para mostrar um coletivo que às vezes é pouco silencioso, que é o trabalho que foi feito em concreto neste Centro de Saúde. Eu, para conseguir cumprir o desafio do tempo, porque se eu me puser a falar não consigo cumprir os 10 minutos, fiz uma apresentação que vou partilhar convosco para conseguir cumprir a tarefa que me deram. Vou compartilhar a tela e vão-me ouvir. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Posso compartilhar ou não? Professora Patrícia. Pode sim, eu vou já dar-lhe essa permissão. Isto aqui é tudo controlado. Isto funciona no confinamento, no desconfinamento não funciona. Eu dou, mas não é automático. É que o anfitrião neste momento é o Dr. Vítor Ramos. Então, Vítor, se calhar tens que ser tu. O que é que eu faço? Tens que permitir que eu compartilhe a tela. Patrícia, como é que isso se faz? O compartilhamento da tela em baixo tem uma janelinha, um iconezinho verde. Todos os participantes, então é assim, somente todos os palestrantes, eu vou pôr. Ponha os palestrantes, por favor. Pode começar quando alguém está compartilhando, todos os palestrantes. Isso mesmo. E agora, já está, fecho. Agora já está, já dá para eu pôr a minha tela. Olha, os meus poderes, não sabia. Os meus poderes. Portanto, eu
venho a representar o Centro de Saúde dos Olivais. Eu fui coordenadora da UCSP dos Olivais e é um projeto que se calhar a pandemia veio precipitar algumas ideias subjacentes que algumas das pessoas da UCSP dos Olivais já tinham prévias à pandemia, e que foi o desafio de uma das USFs, de um coordenador de uma das USFs, que nos fez pensar de forma diferente. E o que é que o Centro de Saúde... aqui tenho as caras num sítio que não me permite mudar de slide. Eu organizei a apresentação, primeiro a apresentar o Centro de Saúde dos Olivais, depois respondendo às questões do Dr. Vítor Ramos, as alterações organizacionais e de prática por força do Covid e as linhas para a reorganização dos centros de saúde no futuro, e isto foi decorrente de uma análise SWOT do que nós acabámos por fazer nos Olivais. O Centro de Saúde dos Olivais, à semelhança com certeza das farmácias comunitárias, está integrado num bairro de habitação, é de construção recente e, portanto, tem uma arquitetura preparada para centro de saúde. Temos esta janela, que é esta porta da entrada, que é a porta que dá acesso às duas USFs, e temos uma porta inferior que dá acesso ao CSP. Não sei se vocês estão a ver as caras ou não, eu vou se calhar desligar para conseguir mostrar a tela devidamente. É assim, o Centro de Saúde tem uma USF, a USF Vasco da Gama, e eu aqui fui representando os profissionais que o Centro de Saúde tem e os que, por força do Covid, foram saindo, e a população que servem. Depois temos o USF Jardins da Encarnação, e no piso inferior temos a UCSP dos Olivais, que desde o seu início, desde que eu fui coordenadora e agora com a doutora Pascal como coordenadora, colaboramos sempre com o ACES nos cuidados aos utentes sem equipa de saúde. Quando a doutora Inês estava a falar que alguns médicos ligavam e outros não, provavelmente, não sei o sítio onde trabalha, mas os médicos que não ligavam se calhar são utentes que não têm equipa de saúde, e é uma escassez de recursos, e portanto se calhar não é má vontade dos médicos, é mesmo falta. O que é que a pandemia nos trouxe? Tivemos que unir esforços, e isto foi o coordenador da USF Vasco da Gama, quando percebeu que tínhamos duas portas e que tínhamos poucos recursos, percebeu que só nos unindo é que conseguíamos dar resposta, uma resposta organizada a uma coisa que nós não sabíamos o que é que ia ser. Como podemos ver, o Centro de Saúde serve cerca de 50.000 habitantes, que são das freguesias do Parque das Nações e dos Olivais. Como é que nós nos organizamos? Quando surgiu o plano de contingência, unimos-nos e conseguimos organizar os cuidados à população que servíamos. Cada um deixou de prestar cuidados aos seus e passou a prestar cuidados à população que servimos, e separámos os doentes ou potencialmente Covid, que ficavam no piso inferior, e os que eventualmente não eram Covid na altura ficavam no piso superior, e assegurámos sempre os cuidados de doença aguda ou agudização de doença crónica e as valências, e foi mais ou menos assim que vocês viram a distribuição do Centro de Saúde. As USFs do piso de cima tinham mesmo dividido os saudáveis dos doentes, e os potencialmente com Covid ficavam no piso de baixo. Os cuidados foram prestados por todos os profissionais do Centro de Saúde, independentemente da unidade a que pertenciam. Depois surgiram as áreas dedicadas ao Covid, e se nós já tínhamos poucas pessoas, ainda tivemos que partilhar os nossos recursos
com estas áreas dedicadas ao Covid na comunidade. Entretanto, acabou o estado de emergência e tentámos retomar a atividade, mantendo sempre as áreas dedicadas ao Covid, e nós mantivemos em conjunto as unidades todas do Centro de Saúde dos Olivais, assegurámos sempre o acolhimento, e neste acolhimento o que é que nós temos? Temos a triagem e os recados que nós chamamos, que eram os pedidos, não deixar que nenhum doente ficasse com receitas por passar, baixas por ter, cuidados por receber, e era a única forma de termos um acesso justo para a comunidade que servíamos. E a doença aguda não respiratória também é assegurada ainda por as 4 unidades, isto é, definimos aquilo que são as áreas comuns para as unidades todas e libertarmos-nos para as outras atividades e respeitar a individualidade de cada modelo organizativo. O que é que, em resposta às perguntas, o que é que mudou? Mudou as formas de acesso, passámos o mail, passou a ser um acesso quase transversal, mesmo pessoas que não têm acesso à tecnologia têm sempre um filho, um tio, alguém que consegue mandar um mail. Disponibilizámos o telefone e porque por força do Covid perdemos muitos dos nossos secretários clínicos. Neste momento na UCSP são os médicos que estão a fazer atendimento telefónico, que fazem 2 em 1, recebem a solicitação do doente e, se for uma questão clínica, dão continuidade. Nós deixámos de chamar triagem e passámos a chamar acolhimento, porque fazemos a triagem para a entrada na doença aguda e ficamos com os pedidos dos doentes e neste momento a triagem, muita da triagem já é feita por telefone para as consultas programadas. Depois, como há bocado a doutora Daniela referiu, tivemos que montar os circuitos de segurança com a separação dos doentes, como eu referi. Tivemos o cuidado de melhorar a sinalética e todas as mudanças, estamos a aguardar mais uma, sempre melhorando a sinalética, e esta preocupação com a proteção individual e a questão de quem usa máscara e que máscara, e suportar as nossas decisões por evidência, e todas as pessoas que observam doentes usam máscaras respiratórias. Todos os doentes que entram no edifício do Centro de Saúde dos Olivais trocam a sua máscara por uma máscara cirúrgica. Isto agora porque temos máscaras que podemos oferecer. Em termos organizativos, um dos ganhos foi as isenções de taxas moderadoras, que nos facilitou muito a falta de secretários clínicos. O sistema de informação, nós pertencemos ao mesmo edifício, mas cada um tinha um sistema hermético que não permitia partilhar com os outros os seus doentes, e isto foi abolido, estas barreiras, durante a pandemia, e criaram-se Excel. Nós pomos os recados num Excel que se partilha com todos os médicos da unidade. Desenvolveu-se um trabalho colaborativo entre médicos e enfermeiros, com o secretariado clínico, e há alguma discriminação entre o CSP e o SF, era dada só às USFs a tarefa da vigilância do Trace Covid, e não achámos justo. Portanto, neste momento, todos os médicos que não sejam mais info-excluídos fazem vigilância dos doentes em casa. Mudou as práticas, passámos a fazer muitas consultas por telefone, muitos aconselhamentos por mail, mas percebemos que é uma resposta que não é para todos, como esta de publicação do JAMA, que diz que mesmo que eu tenha que me embrulhar num saco de lixo e conversar consigo através de um vídeo, eu não me importo de ir. E temos destes doentes que querem o seu médico de família, independentemente da pandemia e da segurança. Depois, práticas, e estamos com alguma dificuldade, mas temos que priorizar aquelas que são as consultas que necessitam de ser verdadeiramente presenciais, as que requeiram
o exame objetivo, ou situações mais complexas, como os doentes polimedicados, ou como multimorbilidade, ou a doença mental, e isso se calhar são desafios para o futuro. Se eu tivesse que decidir, eu se calhar aproveitava as forças e as oportunidades decorrentes desta mudança organizativa e dava atenção às fraquezas e aos desafios que são os aspectos que podem fragilizar a mudança. O que é que nós ganhamos com uma reorganização do centro de saúde? Ganhamos dimensão e adequação social, isto é, nós passámos a ter a dimensão que seria a dimensão adequada a um agrupamento de centros de saúde mais e enquadrado na comunidade que servimos. Os 3 coordenadores reuniam-se primeiro diariamente e agora semanalmente para tomar as decisões comuns. E foi muito importante em tempos de pandemia e de período de incerteza esta decisão conjunta. Servindo a mesma comunidade e tanto todos juntos, teve que haver coerência de práticas no serviço à população, houve um conhecimento e uma melhoria da relação entre os profissionais e um aspecto que importa valorizar foi o capital humano, a capacidade das pessoas aprenderem tarefas novas, como nós hoje aqui a fazer um webinar, pessoas mais velhas conseguirem aceder aos sistemas informáticos que era impensável. As pessoas todas trabalharam muito e ainda continuam a trabalhar muito e utilizam recursos pessoais como os telemóveis e coisas. Um dos aspectos muito importantes foi a liderança coordenada, isto dos 3 coordenadores se reunirem e tomarem decisões conjuntas, mas depois em cada uma das equipas serem reconhecidos como líderes também ajudou na concretização. O que nos preocupa é que isto foram mudanças decorrentes da pandemia, portanto não temos a percepção que sejam verdadeiras escolhas, mas que sejam as escolhas que tiveram que ser neste momento. Persistem algumas resistências dentro de cada unidade, porque nós, para além dos nossos doentes, continuamos a cuidar dos doentes sem equipa de saúde e alguma resistência aos colegas de cuidar de mais doentes para além dos seus. Eu pus aqui como uma fragilidade a heterogeneidade dos modelos organizativos, mas eu não sei se é uma verdadeira fraqueza, se não poderá ser uma oportunidade também. Aqui penso que há muito desperdício por falta de recursos, como secretários clínicos ou enfermeiros ou outros profissionais de saúde. Podia ser até se calhar farmacêuticos ou assistente social que temos. Os médicos passaram a assumir muitas das tarefas administrativas que não fazem com certeza isto tão bem como um secretário clínico. E quer dizer, as pessoas estão a trabalhar verdadeiramente muito e estão muito sobrecarregadas em exaustão. Oportunidades, aproximámos-nos da comunidade, tivemos uma diversificação do acesso e tentámos adequar, isto é, passámos a ter mail, telefone, janela, apesar de termos agora menos consultas presenciais. Eu pus aqui mais destacado, foi esta autonomia e a confiança que o Conselho Executivo, que o Diretor Executivo e o Diretor Clínico nos deram e que mostraram esta capacidade das pessoas se organizarem, se lhes for reconhecida essa capacidade de autonomia e haja confiança da direção executiva. Parece ser um modelo mais eficiente, sobretudo este do acolhimento. Nós não deixamos só entra quem tem mesmo que entrar e são práticas baseadas em evidência. Este modelo é um modelo que em princípio será replicável, mas replicável se os espaços se partilharem o mesmo espaço, e eventualmente se não partilhar o mesmo espaço isto já será mais difícil. E, por exemplo, na formação profissional, os internos foram devolvidos aos centros de saúde por parar dos estágios hospitalares e tentámos compensar os estágios que não fizeram
no centro de saúde, porque ganharam dimensão, por exemplo, nas áreas da saúde materna, da saúde infantil, e foi um ganho. Aspectos ou ameaças, eu creio que é a valorização do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais, que requerem investimento, e isto é uma das questões que nós estamos a sentir. Conseguimos dar tudo no princípio e temos com muita dificuldade da retoma. A ingerência na identidade biopsicossocial da medicina geral e familiar, que não se tem uma identidade própria, que não se rege por um modelo biomédico, e estão sempre, como há falta de recursos, a atribuir funções que não competem ao médico de família e aos enfermeiros de família, como esta tarefa dos ADCs, mas agora tinha que ser. Agora querem mais juntas médicas e isso perde a identidade e desmotiva e pode contribuir para a exaustão dos profissionais. Aquilo que foi um aspecto importante, que foi a fragmentação, foi a reforma, acabou por criar pequenas equipas que neste momento de pandemia, sei de algumas USFs que tiveram que fechar as portas porque com filhos pequenos, com doenças, não tinham o número suficiente de profissionais para manter as portas abertas. E o termos unido num centro de saúde conjunto permitiu contrariar. Agora, por exemplo, uma das USFs, para a semana só vai ter 3 médicos para 13.000 doentes. Se não estivéssemos juntos, se calhar tinham que fechar a porta também. Agora, requer maturidade das equipas, isto é como as famílias. Nós estivemos numa fase um bocadinho viradas para nós, porque temos filhos pequenos, né, quando as USFs estão no princípio, e agora já estamos numa fase em que as USFs têm também mais maturidade e estes projetos acho que são possíveis. A gestão dos cuidados aos utentes sem médico, sem equipa de saúde, não são das USFs, são uma responsabilidade dos ACEs, mas têm que ser geridos. Estes doentes não têm culpa de não ter médico de família e todos temos que cuidar da população que servimos, tal como as farmácias. E não podemos, isto a inclusão está realçada porque não podemos deixar para trás ninguém, incluindo as pessoas, os que têm menos capacidade, menos telemóvel, e os determinantes sociais de saúde não podem aumentar as assimetrias do acesso. E outro dos aspectos importantes foi a flexibilidade dos horários e o teletrabalho, perceber que há possibilidade de outras formas de trabalhar e que nem sempre as consultas necessitam de ser presenciais. Tenho tido muito prazer em fazer consultas por telefone e são tão eficazes como as consultas sem ser presenciais. Bem, eu acabei, Vítor, deixei de vos ver. Nós estamos a vê-lo. Já? Então pronto. Espero não ter ultrapassado muito o tempo. Não. Desligue só o compartilhamento da tela, por favor. Está aqui, está aqui. Agora sou eu. Já está. Já descompartilhei. Muito bem. Tá. Vítor, microfone. Ok. Obrigado, Patrícia. Vamos agora, enfim, passar a um período de debate. Patrícia, qual é o nosso tempo? Nós ainda temos, portanto, são 7h04, o webinar dura até às 8, portanto, ainda podemos. Não precisamos usar tudo, usamos se for preciso. Vamos agora a ver um debate. Portanto, enfim, há perguntas, temos que organizar. Patrícia, temos aí perguntas? Sim, temos. As primeiras dirigiram-se à doutora Daniela, no fundo já abordou um bocadinho a questão, mas pode desenvolver um pouco mais, que tem a ver com, por um lado, com o reconhecimento do papel que as farmácias comunitárias tiveram e têm durante esta fase de pandemia, e abordar um pouco mais a questão da oficialização, no fundo, e da formalização da integração das farmácias comunitárias no Serviço Nacional de Saúde e a necessária articulação com os cuidados de saúde primários e com os outros níveis de cuidados, tendo sempre o utente como centro do sistema e do Serviço Nacional de Saúde. Como já tinha referido resumidamente,
farmacêutico sempre teve a disponibilidade de colaborar com todos, não só com os colegas da farmácia hospitalar, como vemos agora com a distribuição e dos medicamentos hospitalares aos utentes de maneira mais próxima, mais rápida e eficaz, evitando deslocações longas, mas também com todos os outros profissionais de saúde. De facto, as farmácias, eu vivi isso muitos anos, é muito complexo. Nós conseguimos, quando existe algum problema na prescrição médica, alguma dúvida que o utente tenha na sua medicação e que não está esclarecido, contactar o médico. Não conseguimos ter um meio rápido e eficaz para contactar o profissional que é responsável por a terapêutica daquele doente. E sem dúvida, uma das coisas que a nossa bastonária tem sempre defendido e agora tem colaboração com o colega da Ordem dos Médicos, é esta parceria entre principalmente os médicos e os farmacêuticos. Temos conhecimento, por exemplo, na USF de Sete Rios, se não me engano, há uma colega farmacêutica. Do Centro de Saúde. Do Centro de Saúde. No Centro de Sete Rios. Sete Rios já tem uma colega, peço desculpa então, que já está então também a colaborar com os médicos no acompanhamento terapêutico. Por isso nada melhor do que, tendo em conta a quantidade de farmácias que há dispersas geograficamente em todo o país, de unirmos forças, porque só vai ser uma mais-valia para o doente. Também isto que a doutora Paula falou, de algumas dificuldades na gestão do número de utentes que se dirigia aos centros de saúde. Eu não sei se a doutora Paula concorda comigo ou não, mas falando com alguns colegas que também trabalham nos centros de saúde, muitas vezes é só meramente para buscar prescrição, renovar prescrição médica. Às vezes nem sequer chegam a ver o médico, acabam por ser na parte da secretaria clínica, não é? Como disse, os secretários clínicos, de fazerem essa comunicação ao médico. E nada melhor do que ter um profissional especialista no medicamento, como é o caso dos farmacêuticos, a colaborar com o médico, porque para além da mais-valia de poder aliviar o próprio sistema, não é? Também pode dar um feedback positivo ou negativo ao médico sobre a adesão daquela medicação do doente. E como sabemos também, não podemos também estar aqui a pôr algumas vendas nos olhos, os abusos na medicação seriam muito mais controlados se o médico tivesse conhecimento de toda a medicação que o doente adquire na farmácia, com a colaboração e a transmissão da informação por parte do farmacêutico ao médico. Agora, como é que vamos desbloquear isto? Eu acho que estamos num bom caminho. Esta pandemia veio-nos ensinar muita coisa. Como a doutora Paula disse, reorganizou muita coisa no nosso sistema. As farmácias próprias detectaram deficiências no seu sistema que estão a alterar, nomeadamente esta capacidade de proteger aqueles que menor acesso têm ao medicamento. E é de facto importante nós sentarmos todos à mesa e avançarmos, porque na realidade, e já é falado em muitas áreas, até da própria gestão, que é onde eu estou neste momento mais envolvida, na parte da gestão da saúde, desta co-criação de valor. É de facto importante que só em conjunto é que poderemos mesmo obter resultados melhores para o doente e até para o próprio sistema de saúde, porque não podemos achar que tudo será um custo e tudo terá um custo muito superior aos benefícios que poderemos trazer com esta parceria. Não sei se posso falar, Vítor. Pode. Claro. Assim, se calhar esta é uma área que é comum. A área da gestão terapêutica é uma área de muito interesse
e aquilo que nós fizemos neste momento de pandemia no centro de saúde, que foi unir esforços e fazer um trabalho colaborativo, acho que todos temos lugar no Serviço Nacional de Saúde e o trabalho colaborativo rentabiliza, torna eficiente, não é? Há coisas que nós faremos melhor e outras que os farmacêuticos farão também melhor. Estava aqui a enfermeira Maria Augusta a falar dos enfermeiros e nós não nos podemos esquecer que todos temos um lugar, mesmo nesta questão da gestão da terapêutica. Nós falamos muito de médicos, falamos muito de farmacêuticos e às vezes esquecemos que muitas vezes são os enfermeiros que ajudam, sobretudo na terapêutica crónica. Eu acho que se calhar o Covid ou a pandemia o que trouxe foi melhorar o acesso aos centros de saúde. Se nós passarmos a ter um telefone que é atendido, passarmos a ter um mail que é respondido, estas questões acabam por ser mais atenuadas, até porque não há prescrição sem o doente e às vezes coisas que do ponto de vista do medicamento parece que é uma área, há alguma coisa que não... E se calhar se melhorássemos a comunicação médico-farmacêutico, aquilo que para um farmacêutico está a ver um medicamento parece um problema, consegue entender porque é que naquele doente temos aquilo e isso, estou plenamente de acordo com a doutora Daniela que o futuro é trabalharmos conjunto. Não tem a ver já a prescrição como era há um tempo atrás, temos a prescrição eletrónica e que temos acesso a todos os medicamentos que o doente faz. O que acontece é que às vezes é muito difícil manter a plataforma atualizada e eu acho que este problema da SPMS ter emitido as receitas todas tem a ver com isto, com médicos, se calhar alguns de uma geração mais info-excluída, médicos de empresas que também prestam cuidados, que não têm tempo para ou oportunidade de se familiarizarem com o sistema de informação e que nem sempre é fácil. E as dificuldades é porque para se emitir automaticamente as receitas eles têm que estar com prescrição crónica e a prescrição crónica nem sempre está devidamente atualizada. Isto não sei se correu bem, se correu mal, mas pode ser avaliado, mas tem este problema da segurança de terem sido emitidas receitas de algum tempo atrás que já não era o que os doentes faziam e se calhar isto que nós fazemos com as juntas de freguesia, que foi muito importante nesta vigilância da pandemia, temos que fazer encontros com as farmácias comunitárias nos centros de saúde, nas áreas dos centros de saúde. Portanto, isto é uma relação bionívoca com dois sentidos e se calhar os doentes todos ficariam a ganhar se evoluíssemos para um trabalho colaborativo, creio que será o futuro. Muito bem, muito bem. Patrícia, há mais questões aí? Sim, temos aqui uma pendente da enfermeira Maria Augusta, mas entretanto entrou uma que vai no seguimento do que estamos a discutir agora, em que pergunta se faria sentido a criação de uma estrutura de secretariado do género 2.0 com um call center centralizado com poder de resolução imediato, isto porque a Covid-19 proporcionou um choque tecnológico nos cuidados de saúde primários. Portanto, faria sentido este género de secretariado 2.0 com este call center centralizado e com poder de resolução imediato de algumas situações? Não, é assim, não sei se posso falar. Não, eu não a sei pergunta não se refere a um call center local ou geral? Quer dizer, não diz aqui se é local ou geral, mas é centralizado, portanto... Centralizado, ok. É assim, se calhar, é assim, quando é centralizado muito grande perde a personalidade, ou eu creio que podíamos ter um call center adequado à área que servimos. Com as isenções de taxas moderadoras, se calhar não faz sentido aquilo que se fez até agora, que é os doentes chegam ao centro de saúde e têm que passar sempre no serviço administrativo, fazer um contacto para que o médico ou o enfermeiro possam fazer a sua atividade.
com a isenção de taxas moderadoras não há necessidade deste controle do acesso. Se calhar podíamos criar um modelo evolutivo diferente, a libertar se calhar os secretários clínicos para outras tarefas muito mais rentáveis, como se calhar estar num call center e usar se calhar este sistema que nós temos estado a usar, pôr os recados, o doente X precisa de contacto, a farmácia mais próxima tem uma questão com um medicamento e deixa o contacto. Eu creio que se libertarmos os secretários clínicos de tarefas mais pidescas de controle, porque agora não se paga a taxa moderadora, se calhar libertamos-los para tarefas mais rentáveis como esta de um call center local, de interação com outras profissões e até com as estruturas da comunidade. Eu creio que melhorar o acesso do telefone, porque nós todos os dias, quando estamos no acolhimento, temos doentes que não recebem, não conseguem ver as mensagens, precisam mesmo das receitas em papel, e se não tivermos receitas em papel estamos a aumentar as desigualdades em saúde. E se melhorássemos o acesso telefónico, acho que era muito importante. Agora, centralizado como é a saúde 24, não me parece que era repetir mais do mesmo, se calhar mais com uma dimensão local. Parece-me que faz sentido. Então agora se calhar fazíamos aqui uma volta com esta pergunta da enfermeira Maria Augusta, cuja questão é a seguinte: da vossa experiência, da reflexão que aqui têm partilhado, que aspectos é que consideram que devemos reter para que as mudanças não sejam apenas temporárias, todas estas que foram acontecendo, e que possam ser um suporte efetivo para o reforço do Serviço Nacional de Saúde? Quem é que... Eu posso começar. Sim. Da nossa perspectiva como farmacêutica, como cidadã, não é? Porque também sou cidadã. Eu acho que a lição maior que esta pandemia nos trouxe foi que desunidos não vamos a lado nenhum. Acho que temos que unir, aproveitar esta união entre todos os profissionais de saúde, incluindo as juntas de freguesia, associações de doentes, incluindo as próprias famílias, incluindo as assistentes sociais, que também conhecem muitas realidades dos nossos utentes, para conseguirmos, de uma maneira unificada, conseguirmos uma melhor solução para o nosso utente, porque na realidade falamos em muitas conferências, em muitas entidades responsáveis falam na centralização da saúde no doente, mas a realidade é que as burocracias muitas vezes são de tremenda barreira e não conseguimos ultrapassar e aplicar de facto aquilo que é o essencial, que é dar qualidade ao doente, facilitando-lhe de facto o acesso à saúde. Não sei se os colegas também concordam, mas na minha perspectiva é de facto, como cidadã e como farmacêutica, aquilo que eu espero que ganhemos com esta pandemia. Muito bem, obrigado, doutora Daniela. Eu posso acrescentar só, porque muito na linha da que a doutora Daniela estava a dizer, só acrescentar aqui mais uma coisa. Eu penso que durante esta pandemia, e das 3 partilhas que houve aqui, houve uma coisa em comum, quer na residência, quer na farmácia, quer no centro de saúde, que eu notei, que foi a capacidade que nós tivemos que ter de reorganização muito rápida em contrarrelógio para que os serviços funcionassem, e de tirar da lista de to-dos um dia coisas que se calhar até já queríamos fazer há muito tempo e agora fomos forçados a. E então também é algo que nos pode inspirar
daqui para o futuro. É aquilo que temos para fazer, façamos, e façamos unidos, como diz a doutora Daniela, não é? Façamos unidos, somos capazes e pronto, e para bem, lá está, para bem dos utentes, para bem daqueles a quem servimos. Eu acho que a pandemia o que nos trouxe foi proximidade e conhecimento também do nosso contexto de prática. Eu faço trace Covid, portanto nós ligamos aos doentes que estão em casa para fazer a vigilância dos sintomas e fazemos a identificação de necessidades dos doentes, diversas necessidades. E, por exemplo, um doente que não nos atende o telefone é uma preocupação em termos de saúde pública, e nós, quando tive um exemplo que era uma pessoa aparentemente um indigente, e isso preocupava-me, e liguei à delegada de saúde, à autoridade de saúde, que me deu um contacto na região de Lisboa, e há um senhor, um profissional da Câmara Municipal de Lisboa, que tem todos os doentes identificados, e eu disse-lhe que me parecia que estava num determinado sítio, e eu disse, eu vou ligar para lá, eu já confirmo, e em 5 minutos eu fiquei a saber que o senhor estava num determinado sítio, falei com a assistente social do sítio, falei com o senhor, fiquei eu tranquila e percebi que mesmo naquela zona cinzenta que tem a ver com a pobreza e a marginalidade, há alguém que cuida, e é assim, se calhar o que o Covid nos trouxe foi identificar quem é quem nos sítios que pode melhorar o futuro dos cuidados em que a saúde é par, não é? Mas não é só a saúde, é a sociedade, e é nesta tangência que nós vivemos. E, por exemplo, a polícia, as juntas de freguesia foram muito úteis em famílias inteiras que estavam em confinamento, pessoas isoladas em confinamento, e de facto isto que disseram que era a união das estruturas, aqui não é dos players da saúde, mas é dos players sociais, foi a grande tónica desta pandemia, que eu creio que não era para perder, mas para melhorar esta teia de relações com as estruturas da comunidade. Nós nos Olivais já estamos a construir os 3 centros de saúde e de facto, porque já vínhamos neste caminho de trabalho colaborativo prévio, sempre que era identificada uma destas famílias, tínhamos os contactos da junta de freguesia ou da assistente social, dizia-nos com quem é que tínhamos que contactar para resolver os problemas das pessoas, e portanto que nós que estamos no terreno, ou o serviço social, os farmacêuticos, tudo são nós de uma teia que tem que ser melhorada e que começou a ser construída por força da pandemia. Não se ouve. Micro, Vítor, micro. Desculpa, alguma questão que estejas a... Eu gostava depois também de fazer alguns comentários, mas primeiro... Não temos mais questões, podes avançar. Eu fui recolhendo algumas ideias, até... Eu agradeço muito porque de facto tivemos aqui as visões muito próximas, no fundo, no ponto-chave. Isto é a minha perspectiva, não é nenhuma posição oficial, enfim, da Fundação, mas a Fundação concorda. Hoje, digamos, a chave mestra, onde se joga a diferença entre continuar a correr bem ou não continuar a correr bem, é a nível local. E isso significa que os investimentos, não é, que estariam previstos, não é, os nossos decisores políticos devem ter isto muito claro. Não é? Há investimentos a nível local que não podem deixar de ser feitos, independentemente de haver necessidade de reforçar os hospitais, naturalmente, mas também temos que ter prioridades. Eu lembrei-me daquele diagrama, não sei se todos conhecem, que é oficial, de que mostra que mais de 95% das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus puderam ser acompanhadas e tratadas na comunidade, nos seus domicílios. Isto
é digamos, um panorama diferente daquele receio inicial que veio da China, em que os números, não sei se lembram nas primeiras até conferências que houve, daquilo que se esperava era o padrão 85, 10, 5, que era 85% de casos ligeiros, que poderiam ficar em casa, depois 85%, 10 situações moderadas ou graves, que requereriam hospitalização, 5% de situações críticas, que requereriam cuidados intensivos. Felizmente, pelo menos até agora, não foi isto que aconteceu. Inicialmente não foi bem assim, mas depois foi, e hoje estamos com mais de 95% das pessoas a ser cuidadas na comunidade. Mas para que este acompanhamento e cuidado continue, é necessário de facto o reforço dos meios e da teia, né? A palavra teia é muito importante a nível local. O investimento, digamos, no fundo é preciso estas ligações de reorganização e que foram ocasionais têm que ser definitivas. Portanto, temos que ser um sistema ligado, em vez de ser um sistema desligado. Portanto, as pessoas têm que, as nossas organizações, e sobretudo no nível local. Eu estava aqui a apontar e ocorreu-me de que facto, enfim, não sei se alguém já falou nisto, provavelmente já, ninguém inventa nada, de que enfim, a Covid-19 iniciou a era da globalização. Nós estávamos na globalização. Globalização porquê? Porque o planeta não deixou de ser global, mas as questões-chave hoje muitas vezes decidem-se localmente. Então temos aqui dinâmicas globais e locais. E hoje vemos como são preciosas. É o que pode fazer a diferença. E pode fazer a diferença quando as pessoas as suas comunidades são abertas, existe liberdade, as pessoas têm autonomia e assim deve ser. Há um conjunto de valores, há a cooperação, há os valores da inclusão, da equidade e queremos que isso não se reverta, não é? Não queremos sociedade totalitária, não queremos uma restrição de liberdades. Ora, isso significa de facto que este caminho tem que ser prosseguido. E isto significa reorganizar o tecido social. Aliás, é muito interessante como as próprias autarquias deram um exemplo brutal, não é? Extraordinário. Quer as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Não é? As juntas de freguesia que habitualmente, enfim, tinham um protagonismo que só mesmo nos bairros às vezes conhecia, neste momento têm um protagonismo, e ainda bem que o têm, local. São parceiros indispensáveis. Também é interessante como as ligações com as forças de segurança, a proteção civil, não é? Num sentido positivo, num sentido continua, por exemplo, no caso das forças de segurança, continua a ser segurança, é uma missão deles, não é? E simultaneamente potencia e organiza a nossa missão, e a missão da proteção social. Eu acho, no fundo, vivemos tempos ameaçadores e também desafiantes. Nós temos na Lei de Base da Saúde a figura dos sistemas locais de saúde, mas não explica o que é. Ora, provavelmente é o que a gente quiser que seja. Portanto, também está nas nossas mãos dar conteúdo ao que alguém em boa hora pôs na Lei de Bases e que é uma recuperação de um decreto-lei de 1999, que nem sei se foi revogado. Portanto, provavelmente não era essa a altura. Provavelmente faltava-nos a pandemia para poder pegar agora. Faltava-nos essa oportunidade. Estas barreiras às vezes precisam ali de um empurrãozinho. Exatamente, portanto, vamos fazer das ameaças oportunidades, não é? Enfim, os gestores falam muito nisso. O bom gestor é o que consegue transformar uma ameaça numa oportunidade, eventualmente o bom político, o bom líder, enfim. E portanto, temos aqui uma série de pistas. Não sei se mais alguma das nossas ilustres e gentis convidadas quer dizer mais alguma coisa? Eu quero dizer só uma coisa só para terminar, que pela experiência daqui de algumas farmácias locais, mais não tão nas zonas populacionais grandes, como o caso de Lisboa, mas nas terras mais rurais, aquilo que as colegas me transmitiram
foi de facto que muitos utentes procuraram na farmácia, ou seja, esta parte da localização, não é, do seu local de residência, para esclarecer muitas das dúvidas sobre esta pandemia. E as farmácias, de facto, disponibilizaram muita informação e deram muita formação aos utentes, especialmente porque muitos deles nem sequer nunca tinham visto uma máscara na vida, isso nem sequer faziam a mínima ideia o que era uma máscara, quanto mais saber usá-la, e também mostrou muita vontade local com as próprias juntas de freguesia, que concomitantemente com os farmacêuticos foram dar muita formação na proximidade que era possível, não é? Mas aos seus residentes, de maneira então colaborar o mais próximo possível com esta pandemia. Ou seja, na realidade, nós como farmácias não somos só, como o colega estava a falar há bocadinho ali no chat, nós não somos meramente só dispensores de medicamentos, nós também temos um papel fundamental de união entre todos, residentes, profissionais de saúde, para a educação na saúde. E isso é uma mais-valia que eu acho que não está a ser aproveitado no seu todo pelo Sistema Nacional de Saúde. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigado, doutora. E não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar essa... Não. Nada. Não. Desperdício nestas alturas, não. Muito bem, muito obrigado. Doutora Inês, quer dar-nos uma última... Sim. Mais uma vez, também puxando aqui a brasa à sardinha, vamos começar a pensar seriamente nos nossos idosos, nas IPSS, as fragilidades. São um grupo de risco, não é? São um grupo de risco, como se viu agora na pandemia, mas penso que são sempre por vários motivos, não só de saúde, mas também sociais, e vamos mudar um bocadinho a forma como estão entregues às vezes entregues aos lares e pronto, e mais nada, não é? Se queremos realmente uma sociedade onde as associações, as farmácias, os centros de saúde, as autoridades, as juntas de freguesia, as escolas funcionem em unidade, em união, não nos esqueçamos, porque a maior parte das vezes ainda nos esquecemos muito dos nossos idosos e eles precisam muito. A maior parte, o desafio agora é pensar no idoso dependente, muito dependente e com doenças muito graves, não é? Não é naquele idoso que nós vimos a jogar às cartas no banco do jardim, assim, ainda vai tendo algumas respostas, mas vamos pensar nos nossos idosos e como se percebeu agora com estas tragédias verdadeiramente que aconteceram em lares, vamos pensar nisso com muita seriedade. E esse é um capítulo absolutamente decisivo, em Portugal e no mundo, não é? Sim, em Portugal e no mundo. Espero que tenhamos aprendido. De facto, é preciso mudar radicalmente a forma como se encara, como as sociedades decentes, não é? Independentemente do seu PIB, proporcionam condições de bem-estar, de vida e de participação aos seus séniores. Obrigado, doutora Inês. Professora Paula Broeiro. É assim, os idosos também é uma das minhas áreas de eleição e se calhar é uma das áreas que eu creio que o Serviço Nacional de Saúde também terá que evoluir, independentemente dos idosos estarem em lar ou não estarem em lar. É assim, por falta de recursos e sabendo que os lares têm médico e enfermeiro, se calhar nunca foi uma prioridade para o Serviço Nacional de Saúde os utentes que estejam em lar, que estejam institucionalizados, e a pandemia vem-nos mostrar que é uma preocupação que todos temos que ter. Mas independentemente dos idosos estarem em lar ou não, tem que haver uma cultura de complexidade, e complexidade não é complicar, é tornar simples. Às vezes também queremos cuidar dos idosos
fazendo tudo, e às vezes fazendo tudo é fazendo mal. E é mais uma área que se calhar temos todos que falar para descomplicar, não é? Para falarmos uma linguagem comum e perceber que alguns dos idosos estão institucionalizados porque a família não consegue, mas há outros que nem conseguem ser institucionalizados porque a família não tem recursos para os poder institucionalizar e que estariam melhor numa instituição do que às vezes estão em casa. E se calhar é mais uma oportunidade, percebendo que os idosos são um elemento frágil, perceber que acabam o fim da vida com muita dignidade, e isso eu estou completamente de acordo com a doutora Inês, e é mais uma área em que todos temos que trabalhar conjunto. Se calhar quando nós fazemos conferências familiares com as famílias para discutir alguns assuntos ligados a um idoso, em situações de complexidade temos que ter equipas multidisciplinares. Se calhar quando vamos discutir um caso de um idoso que tem algumas dependências, se calhar podemos envolver todos os profissionais, os assistentes sociais, os farmacêuticos, os enfermeiros, que muitas são as pessoas com mais experiência de cuidar dos idosos em casa, para percebermos um caminho. Se calhar juntos vamos conseguir ser mais eficientes do que fragmentados. E isto é uma das tarefas. Eu brinco que o Covid veio acelerar uma coisa que eu tinha em conjunto, que era planearmos aquilo que verdadeiramente é comum e libertarmos espaço nas equipas para aquilo que é de facto individual, de cada equipa, com as características de cada equipa. E mais uma vez a doutora Inês traz aqui a questão do envelhecimento, que se calhar é mais uma das áreas que nós vamos ter que definir. Áreas, não me faz sentido cuidados domiciliários em que do mesmo edifício do centro de saúde sai um carro de cada unidade, ainda mais o carro da unidade dos cuidados continuados na comunidade, eu brinco, é todos ao burro e burro no chão, porque se calhar temos que falar mais do envelhecimento e do cuidado às pessoas idosas e perceber que se calhar a institucionalização não é uma resposta para todos, mas para muitos se calhar é a melhor resposta, e perceber que é mais uma das áreas que temos que trabalhar conjunto e ser eficientes. E se calhar se trabalharmos de um modo colaborativo na gestão da terapêutica ou na gestão dos cuidados, saímos todos a ganhar com muito menos trabalho. Muito obrigado, professora Paula. Isto é, então, pelo que temos ouvido, quer dizer, o coronavírus ainda vai ser considerado um cimentador social. Exatamente. E isto ainda está para durar, não é? Não, isto não terminou, por isso todas estas medidas que falámos aqui espero que sejam aplicadas o mais rapidamente possível. Pronto, porque se fazemos as contas ao contrário, não é? Pelos dados oficiais, menos de 1% da população foi infectada, o que significa que temos 99% suscetível. Ui! Portanto, está muita floresta para arder e nós não queremos que arda. E não podemos nos esquecer de vêm aí outros amigos vírus. E vêm outros amigos. E que temos que estar preparados e não ser apanhados de surpresa. E, portanto, eu acho que aqui acho que ficou claro que as comunidades são, de facto, o baluarte fundamental. E as pessoas, não é? Essas pessoas nas suas comunidades e as suas organizações e as suas ligações. E foi disso que tivemos, e as suas dinâmicas, não é? Naturalmente que os políticos são fundamentais, porque eles têm que dar o enquadramento, até a inspiração, mas não têm que ter agora sequer a pretensão de que vão conseguir controlar localmente nada, não é? Portanto, eles são fundamentais para enquadrar, para orientar, para, no fundo, dar os lamirés, não é? Mas agora, digamos assim, os protagonistas, os principais estão a nível local, acho que é uma das conclusões que aqui... E sabemos quem são, ainda por cima,
e não estão parados. Tiveram iniciativas, inventaram, reorganizaram, foram ativos, né? Proativos. Portanto, isso dá-nos também a esperança. Patrícia, queres, como a moderadora do nosso debate? Bom, eu não quero outra coisa que não seja agradecer às 3 convidadas. Muito obrigada. Este foi um painel feminino, mas com muito valor e, sobretudo, com muito valor. Agradecer também aos participantes que nós não vemos nem ouvimos, mas que estão aqui e que vamos vendo alguns comentários no bate-papo. E dizer que este foi o primeiro webinar da Fundação, o primeiro de muitos, esperamos, e tivemos entre 35 a 55 participantes aqui constantemente a ouvir os nossos comentários, isso é muito bom. Também com a vossa autorização gravámos esta sessão e o vídeo será colocado na página de Facebook da Fundação para a Saúde SNS, para que todos possam, enfim, ir enriquecer um pouco mais as reflexões sobre a pandemia e sobre as experiências que daqui se retiram. Dizer também que no dia 9 teremos um outro webinar, onde falaremos também dos hospitais, da saúde pública, e portanto será às 18 horas, o link para inscrição será colocado hoje no Facebook também, portanto inscrevam-se e participem e contamos com todos. Muito obrigada e obrigada pelas vossas partilhas. Muito Obrigada a nós. Muito obrigado, bem-ajam. Obrigada. Felicidades, protejam-se e vamos lá. E esperemos encontrarmos para colaborarmos todos. Sim, o mais depressa possível. O mais depressa possível. Um bom fim de tarde. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos, sim. Obrigado. Estou só a agradecer aos participantes também. Boa tarde, obrigada.